Seja bem-vindo a mais um episódio da podcast da Piso Piso Arte. Hoje vamos mergulhar no universo de pisos de madeira. Um bate-papo imperdível com 3 profissionais da área e com isso também vamos falar sobre informações, dicas, como também a parte, tudo que você precisa saber, como garantir um projeto impecável em relação a todas as informações que já vamos passar aí para vocês, com muito conteúdo. E com isso também você que é arquiteto ou profissional da área, gestores de obra, fiquem atentos porque vocês vão ter muitos insights aqui, informações que vão te auxiliar bastante. Vamos iniciar aqui o podcast com o Weber. Ele é um mestre em pisos e restauração de pisos antigos. Rodrigo Pastos, especialistas em pisos nobres, recuperação de pisos nobres. E o Wilton, é uma referência em instalação de pisos, como também assoalhos, paginações de tacos, decks, revestimento de escada com perfeição. Então a gente vai iniciar com o assunto, passando um pouquinho para vocês. Wilton, quantos anos você tem de experiência, a sua trajetória, como você iniciou tudo isso? Conta um pouquinho da sua história. Tudo bem aí, galera? Olha, como é tradição já da minha família, então foi assim, rapidinho, né? Meus pais, os meus avós, tal, então já vem aquela coisa já de família. E eu entrei nesse universo de piso nos anos 90 ainda, então tá chutando aí, vai uns 30 anos já nessa área. É uma área muito bacana, que a gente conhece várias pessoas, e com isso aí vai, tipo assim, agregando, e também com a mudança, né, desses anos todos, então veio muita coisa nova, e pisos novos, tendências novas, né, junto com os arquitetos, engenheiros, né, então vai mudando, e a gente vai cada dia mais aprendendo, né. Ah, isso aí. Você tem o Né? quê? Mais ou menos quantos anos aí de profissão? De janela, só contar uns 35. 35. E você, Weber, quantos anos você tem aí de restauração de pisos antigos e tudo mais? Tudo bem, pessoal? Eu tenho 35 anos que eu trabalho na área e gosto muito do que eu faço. Meu pai fazia isso e venho de tradição de família também. Maravilha. E Rodrigo, e você, a sua trajetória? Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho entre 17 a 19 anos também que eu comecei. Comecei bem menino de tudo, um ajudante do pessoal. Hoje em dia eu Sou padrinho. foi com Sim. É isso aí. E aí hoje estamos aí, né? Cada dia aprendendo mais para Sim. E obra é muito orgânico. Toda obra nunca é igual a outra, né? Nunca. Principalmente tratar de pisos Sim. Não antigos dá. e tudo mais, né? O Wilton, quando você vai ter uma instalação de um piso, dando uma referência, como o contrapiso tem que ter uma condição ideal para garantir um resultado de ancoragem, não ter nenhum Sim. tipo de problema lá na frente? Essa pergunta é essencial, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, colocou, fez o contrapiso magrinho, pá, pode colocar isso aí. Tô falando de casa térrea e também vou falar também um pouquinho rapidinho como fala, piso elevado, ou seja, apartamentos e tal, né? Lajes, a gente tá Lajes, né? Lajes. Então, tudo tem um processo. E como a madeira é produto orgânico, então teria que ter um tratamento no contrapiso primeiro, né? Teria que ter um tipo de vedação para poder depois instalar. Essa vedação você fala o quê? Impermeabilização? Impermeabilização, como tem vários produtos aí, né? E a gente sempre trabalha com produto bacana, né, Arthur? Da Vacol, PU A Vacol. 280. O único, acho que é o único do Brasil que tem essa... Aqui, tá aqui no Brasil, no caso, né? No mercado, No aqui do mercado aqui do Brasil, que é Brasil. um produto alemão, ele tem um bloqueio de vapor De de vapor umidade. de umidade. E isso é muito importante para casas térreas, né? Que tem, de repente, ali também a umidade do jardim em torno, tem às vezes Isso. no fundo da casa uma piscina. Então, a concentração de umidade, vapor de umidade, isso é muito Muito importante. importante, porque o vapor ele vai agindo bem devagar, quase ninguém percebe, e daqui a pouco danificou todo o seu patrimônio. Então, primeira dica, se você estiver numa casa térrea,
é fazer uma boa impermeabilização. Isso também segue também para quem tem apartamentos. Tem um piso, uma cura legal do contrapiso. Agora, é porque como mudou bastante, antigamente a gente colocava muito assoalho. E o assoalho era colocado bucha, ou então no barrote. Como o barrote também encareceu muito, tal, vai mudando conforme o tempo, conforme os anos. E tem vários tipos de instalação. Antigamente taco era na cola branca, que hoje já não tem mais, que era da Sim, Rodia, foi né? evoluindo, O 503D, hoje aí chegou novas tecnologias, aí veio o que? Cola PU, né? Assoalhos na francesa, O que é a né? francesa? A Só uma france- pinceladinha aí. A francesa é como você pegasse, tem um macho, né? Eu tô falando assim bem, quem não souber depois dá Os lá uma, encaixes os dos encaixes, assoalhos, são né? isso, ele fica na lateral. Então ele fica meio inclinadinho, por isso que a gente chama de a francesa, né? Ele fica meio inclinadinho, é como se fosse uma mãozinha francesa. Então a gente colocava ali o quê? A gente furava e colocava uma bucha e parafuso, né? Então se você olhar esteticamente em cima não tinha nada, mas estava ali por baixo. Aí a gente jogava um pouquinho de cola, Ou seja, sem cavilhas, né? sem cavilhas, porque tem gente que não, esteticamente tem gente que não gosta de aparecer aquelas cavilhas. Então é, chegou esse método de instalação, né? Aí conforme o tempo foi, né? Mas só que para isso tem que ter um piso, contrapiso bacana, bem niveladinho, Nivelado, é, correto, um rígido, 3x1 né? bem feito, né? Certo, isso é importante. Né? Tem uma cura bem adequada, ou Bem seja, a adequado. secagem, né? Essa regularização. Isso. Avaliado por um fiscal. Isso. Ou se foi feito um lixamento no contrapiso, se tiver uma película muito fina que a madeira possa levantar, porque a madeira Sim. trabalha. Não tem uma Aí ancoragem é, segura. Aí Coragem tem que legal. fazer um lixamento de contrapiso para tirar essa camada fina, para assim começar a colocar a cola, porque senão a madeira movimenta e essa película, que é uma camada fina que eles, quando entregam os apartamentos, quase todos têm que fazer esse lixamento. E como que é esse processo de lixamento? A gente vamos na obra com a máquina de raspar mesmo e passa uma lixa bem grossa, uma lixa 16, para tirar essa camada e para ficar bem bacana. E quando o tem os contrapiso. calombos, assim, Ela isso deixa também perfeito o piso isso, piso pronto, piso maciço de madeira, ela é perfeito esse lixamento. faz essa correção, tira aquela Tira resíduo, sujeira, sujeira, de tinta, de gesso, e de aí tudo deixa que... o contrapiso bem rígido para poder ter uma instalação perfeita. deixa ele bem adequado, né? Adequado e nivelado. Bem nivelado. niveladinho, né? E aquela as camadinha imperfeições, que né? o pessoal passa por último quando entrega os apartamentos, é que ela sai, porque é aquilo lá que movimenta a madeira e faz a madeira ficar solta. Desplacar, ou ela desplaca. fica um piso meio Muito flutuante, né? flutuante. Por causa desplaca. daquela camadinha. Aí você vai... Isso é muito importante. Isso é muito Primeiro importante. passo. E você tem que ir lá com um martelinho, você consegue. Se você bateu no contrapiso, você vê. Se estiver descascando, tem que ser feito esse lixamento. Pessoal, isso é muito importante porque que acontece? Imagina você investir num piso de madeira, que é um alto custo. Você tem todo um processo e você, no início, não ter um cuidado especial, específico no contrapiso, você pode perder todo o trabalho e ter uma situação muito crítica, problemática na sua obra. Então, por isso que é importante sempre contratar um profissional para poder te passar as informações adequadas, todos esses processos, passo a passo, fazendo com que você tenha uma segurança e uma garantia de uma instalação perfeita. Porque, Arthur, muitas vezes a gente chega lá no cliente ou no contratante, né? E aí a gente fala assim, ó, como tem as etapas da raspagem, não, Weber? Tem, né? As lixas, tudo tal. Também para a instalação, que é a primeira que a gente falou aqui agora, tem todo um processo até Sim. chegar na entrega final com o Arthur, né? Chegar lá, vai entregar a obra, né? A raspagem, vai verificar tudo tal, mas só que quem chega ali e vê só aquilo bonito ali, mas não sabe todo o processo que tem até chegar ali, né? E vocês que têm um piso de madeira, a gente fala que é um conceito, né? Porque é uma coisa nobre, é atemporal, né? É isso. É muito atemporal.
É lindo. Não tem um prazo de validade. Não, algo não que você tem. pode ter. Tanto que eu até É vintage, né? É um negócio lindo, cara. Tanto que você, até nos outros podcasts, você vê museus de não sei quantos Museus, anos. cara. Não, imagina lá fora, O né? Louvre, aí, né? Então, aquele piso ainda está resistente Muitos anos e ali, bem né? conservado. Bem conservado. É. E vamos imaginar um piso antigo, uma Nossa, lindo, restauração. Quando você chega num imóvel, um taco, um assoalho, quais são as suas primeiras avaliações para você ter a certeza de que essa restauração vai ser bem sucedida e passando isso para o cliente? Isso, sim. A gente chega lá, o piso está bem instalado, se não tem. Se ele tem uma espessura, Isso, uma espessura legal. uma espessura legal para a gente fazer a raspagem, para eles não movimentar. E, Certo. e é isso. E se tiver umidade, vai ter que esperar uns 5, 6 meses. Se molhou o piso, pra gente dar sequência. Que a madeira movimenta nesse período, ela movimenta. Se ela molhou 3 meses antes, a gente não consegue fazer nada, tem que esperar essa pausa, né? secar. Acomodar. Tempo de cura, né? Isso é tempo muito de cura. comum de encaminhar para nós, às vezes, vídeos, situações que alagou, é um problema sério de infiltração, tem muitas vezes decorrentes à ducha higiênica, e aí com isso é importante, porque quando acontece ter essa questão de molhar o teu piso de madeira, o primeiro passo que a gente precisa é secar, tirar essa umidade, que às vezes leva 30, 40, às vezes até mais tempo, para poder a gente ter uma referência como ela vai se comportar, né? Isso. A partir daí fazer uma avaliação se há necessidade de trocar, substituir ou fazer algum complemento, ou às vezes na própria raspagem a gente consegue ter um resultado funcional. Mas Legal. tem que ter esse período mínimo É. de 3 meses, né? 3 meses. E as madeiras, né? Elas têm uma classificação de umidade, né? Porque cada madeira tem a sua classificação ali, desde as mais, como fala, o tipo eucalipto, que tem muita umidade, e vai descendo a classificação. Então tem que ter esse tempo para você, que nem madeireiro. Eles têm lá seco em estufa, não sei o quê. Por isso que fala, quando vai fazer uma restauração, ou vai comprar um material novo, que nem o Weber estava falando, você tem que ver realmente se a madeira está adequada para instalação e para raspagem, né? Porque às vezes a gente instala e às vezes por causa do tempo da obra, Isso é porque às vezes Sim. a E gente a fala madeira tá verde ainda, então, né? a gente fala assim, ó, o Está mínimo, climatizando, né? e o mínimo que a gente pede é 15 dias, né, para ela acomodar com a temperatura ambiente, com a temperatura da própria madeira. E às vezes, por causa do tempo, às vezes o pessoal quer que faça raspagem antes do tempo. E se fizer a raspagem antes do tempo, ele fica perfeito na hora, mas depois ele movimenta de Então, novo. porque Aí não você acaba climatizou totalmente, perdendo né? o serviço que Isso você é executou. muito importante. Quando você instala principalmente assoalhos, você tem que ter um tempo, um período de Sim. climatização, ou seja, acomodação, geralmente aí em torno de 30 dias aproximadamente. Mas isso pode variar conforme o local, a casa, o ambiente, para mais, às vezes um pouco para menos. Então, isso é extremamente importante que o Rodrigo falou, porque para poder ter esse período de segurança, dessa acomodação para entrar com a raspagem. Sim. E tem o tempo muito seco, o tempo muito úmido. Isso. Isso infere muito na madeira, ela trabalha nesse tempo, né? Então isso O próprio ar-condicionado, né, às vezes atrapalha, né? Tem atrapalha. essas É, variáveis. umidade, né? É isso daí. A madeira ela não é um piso. Uma coisa Ele é também, vivo, né? uma orgânico coisa, vivo, né? isso, é orgânico. Um ponto de atenção também é quando tem o projeto de instalação de pisos de madeira em varandas, né? Porque tudo bem, ela é fechada e tal, mas é uma estufa Ela Ela muitas fica vezes. exposta ao sol, à umidade, a tudo que pode ter, né? Tipo, Isso. então tem que... Os intempéries, né? E isso acaba Pode interferindo. ser. Então, é importante conversar com um especialista, ver essas variáveis em relação antes de tomar uma decisão, para você ter um melhor processo e segurança em relação a tudo isso, né? A gente nós moramos num país que é tropical, então há climas que é em São Paulo. São Paulo de manhã tá um clima, meio-dia já é outro clima.
Aí, né? no final do dia, bastante chuva, a Chuva, umidade relativa do ar sobe. Então, essas variáveis né? interferem muito. Até para os meninos aí, quando for passar um produto, interfere também, Isso. interfere. Eu fiz um trabalho semana passada e fiz o trabalho, calafetei com cola PU, ficou lindo, entreguei. Depois de 5 dias a calafetação trincou tudo. Por quê? É o tempo. Tempo seco. E às vezes fala isso pro cliente, às vezes o cliente acha. Mesmo Então, sendo piso antigo. Mesmo sendo piso antigo. Tempo seco, ele trincou todos os rejuntos O calafetação PU. que isso significa? Ela acaba contraindo, né? Isso. Ao perder a umidade, aí forma o quê? Um canal entre a parede do taco, do assoalho, uma fissura em relação ao calafeto, né? Isso. E não tem controle, não tem como. tem como. Dependendo do local, por isso que madeira tem essas variações, que é um material orgânico. Isso, e a gente sempre pede, né, para que siga realmente, né, é que nem estava no outro podcast aí, que foi o pessoal da Loba, Sim, da que Loba falou, Pacol. ó, aqui tem toda a instrução, e a gente tem uma instrução, falou, ó, tem um tempo, né, tem um tempo para você fazer. Se você pular as etapas, algum problema vai ter. Lá na frente você vai ter alguma algum problema, consequência. né? E, Rodrigo, os procedimentos de raspagem hoje, hoje há algum tempo, mas evoluiu bastante. Como que uma das primeiras perguntas que falam para nós, faz pó? A raspagem gera pó? Como que é hoje o processo? Então, hoje mudou muito, né? As máquinas já estão modernas, então praticamente vem com coletor de pó, tanto a máquina principal, que é o discão, tanto com a máquina de canto, que é a máquina de beirada. Então, praticamente não tem pó. A máquina coleta 95% do pó. É bem eficiente. Bem Funcional. eficiente, funcional. E o que mais prejudicava os serviços, as dúvidas dos clientes era sobre isso. Então, hoje, praticamente, a gente está moderno com tudo e ajudou muito. Não tem mais aquela preocupação de móveis, estar no local para poder ficar exposto. Então, a gente já tirou esse problema da frente. Quando tem um procedimento de raspagem, às vezes pega um piso, tem algumas manchas, que é muito comum isso acontecer. Essas manchas podem ser de umidade, às vezes um vaso de planta, e aí embaixo Urina de dele, cachorro, urina e tudo sim. mais. Nos procedimentos de raspagem, essas manchas são removidas? Não. Não são removidas. Por quê, Weber? Por causa que a madeira oxidou, né? Então ela está oxidada ali e ela já criou esse vínculo, teria que ser removidas. Serem substituídas. Substituídas. Troca da madeira. Troca da madeira. Porque a gente não consegue mais deixar da mesma cor. Ela oxidou ali e não tem como. E Lixando não vai. Tem tipo de serviço que você passa a máquina, a mancha some. Quando você aplica a resina, Dá uma reação. a mancha aparece Aparece de novo. aparece de novo. Então, É a contaminação. contaminou. Contaminação. Então é muito importante vocês que têm vasos ou pets tomarem esses devidos cuidados, porque na raspagem não é removido. Então isso é muito importante para uma prevenção e evitar danos no seu piso, né? Isso. Outro ponto, voltando só um pouquinho, que a gente estava falando do contrapiso, para a gente deixar de falar, quando tem um piso, uma obra, o arquiteto, um gestor, engenheiro, a própria cliente, o cliente, tem um piso de cerâmica ou um porcelanato. E aí fala, não quero mais esse piso, eu quero ter um piso de madeira, tem um novo projeto. Como que é esse procedimento? É possível instalar um piso de madeira em cima de um piso frio ou tem que remover, regularizar todo o contrapiso desde o início? Sim, é possível. Com um lixamento adiamantado. Ele é um lixamento, faz um pouco de pó, que esse Não tem um como- sistema, né, não tem esse funcional ainda, né? sistema mas ele é possível e bem aderente. A cola, ele fica perfeito. Fazendo esse lixamento adiamantado. Tem uma com ancoragem discão. segura, então. Segura com... Wilton, por que tem que fazer esse processo para poder ancorar o piso com a cola PU, tacos ou às vezes também assoalhos, dependendo do comprimento das réguas?
No caso, em cima de um piso frio. Porque ele tem que fazer esse processo de ranhura e Então, tudo mais. a cola PU, ou qualquer cola, ela precisa entrar nos poros, Certo. né? Para poder ela ter aderência. E aí, tendo essas ranhuras aí que o Web está falando, ela vai melhorar porque ela vai entrar nos poros, vai ter aderência e vai Uma segurar. ancoragem. Vai ter uma ancoragem melhor. Corre o risco, se não tiver. Por isso que fala para não queimar o piso frio. O legal é fazer um 3x1, deixar ele meio poroso, porque ali a cola vai penetrar, vai dar aderência, vai ancorar melhor, né? Vai ter os dois, né? Vai ter a madeira junto com o piso. Então dá união. Por isso que ele está falando. Vai ser removido Né? essa parte lisa, essa né? parte lisa, né? Que é esse esmalte, né? Que Sim, vai ser removido e vai ficar só no. Vai ficar poroso. Isso aí, a cola penetra mais e tem como fala, dá ancoragem, né? E aí, a partir daí, tem condições plenas de fazer uma instalação bem sucedida. Sim. Né? Bem sucedido. Nas paginações, em relação à instalação de tacos, quais são as paginações que mais solicitam ou que realmente, para poder fazer com que aquele ambiente acaba tendo um certo glamour ou uma excelência naquela paginação que faz com que tenha aquele charme todo no piso, dependendo do ambiente, do local? Quais que você recomenda ou as que mais são pedidas, Wilton? Em relação a taco, eu acho que vou falar do taco. Tem algumas que já são aqui para nós aqui, que é o carro-chefe, né? Sempre tem. Tem umas que já estão instaladas há muitos anos, desde o começo do século XIX, já tem umas aí que já estão lá. Mas as que saem mais hoje, né? Tipo, um tacão 742 fica lindo, paginação escama de peixe, espinha de peixe, o chanfron, que é muito lindo, né, também. É um clássico, É o né? clássico. Acho que É o mais lindo de lindo. Quer todos. dizer, a gente é meio suspeitar até de falar, né? Então, mas tem dama, né? Tem vários Tem tipos. vários tipos, mas nós estamos aqui falando Se voltar um tempo atrás, a gente pode até falar de Versalhes. Versalhes, 2D, 2D e tudo 3D mais. ali, que naquela época já tinha essa visão Ainda de encontra 2D, pisos né? antigos com essas com paginações, rosetas, né? Sim. Com trabalhos. Pode ser até que pensa que é até enxertado, mas não é. Mas é um trabalho bem bonito. Mas o carro-chefe nosso ainda é Espinha e escama, né? Espinha e escama de e o peixe. chanfrão bonito, né? Agora, uma coisa muito importante: cada paginação tem uma perda de corte. Então, se você tem uma área justa, você tem que imaginar quanto de taco ou de madeira que você vai precisar para fazer todo o processo. Cada paginação tem uma respectiva perda. Então tem praticamente como se fosse uma tabelinha, né? Sim. E isso é muito importante que muita gente não tem esse conhecimento, né? Porque a gente tem da paginação reta, a espinha, a escama, tijolinho, vertical. E tem também a chanfron. Assim, dando uma pincelada da paginação reta, vertical, quanto o tijolinho, quanto a média de perda de 10, paginação reta, 10 a 15%. Se inverteu, colocou ângulo 45 graus, 25% a 20%, né? E se for chanfron, acho que até mais. Chanfron, não sei se não estou lembrando, chega a uns 40, né? 30, não sei, porque o padrão, quanto mais, agora aqui pega menos as juntas desalinhadas, isso aí chega até 5%, que você pode aproveitar. Que é paginação reta aleatória. Aleatória. Você pode pegar pedacinhos de 10 centímetros, você pode fazer uma brincadeira, um joguinho lá, fica lindo, né? E a perda é pouca, até 5%. E agora, você inverteu 45 graus, aí já tem uma perda bem considerável. Maravilha. Vamos voltar um pouco assim os pisos antigos. Como são tacos ancorados há muitos anos atrás, é comum de a gente perceber que tem muitas peças que soltam, né? Ou que estão, às vezes, tacos com a espessura já com a ponta quebrada. Quando chega nesse ponto, é possível restaurar um piso antigo ou tem algumas ressalvas que a gente tem que passar para o cliente? Como a gente pode avaliar e orientar ao proprietário ou o arquiteto? Que nem se ele tiver com espessuras
específica pra gente fazer aquele trabalho, a gente consegue fazer esses tacos que são substituíveis, né? Esses tacos que estão quebrados, lascados, a gente troca todos eles, são substituídos por outros e para fazer o serviço. Os tacos são antigos. É possível comprar tacos novos para serem substituídos ou tem que ser tacos já de época para serem restaurados e poder fazer esse complemento ou essa restauração para que seja imperceptível? Como Tem que que é? ser tacos de época, né? Antigos também para fazer a restauração. Se não dá diferença, Se não né? dá diferença e Muda a cor, né? muda a cor. Mesmo sendo a mesma espécie, Mesmo né? se mesma Muda, espécie, é. muda a cor. É porque a oxidação, né? Muitos anos lá, né? Sim. O Rodrigo, você já chegou a passar uma máquina no piso antigo e aí você vê soltar muito taco? Já. Principalmente os tacos Peroba Rosa, o 7x21. É que era tudo com É betume, né? pra mim, na minha É. opinião, é o mais detalhado pra gente poder restaurar. É o taco que mais a gente tem que dar uma atenção especial. E quando chega nesse ponto, que tem muito taco soltos, como que vocês fazem? Vocês chegam a fazer alguma forma de vocês se organizar, um gabarito, para poder focalizar tudo que é peças que estão soltas, fazer uma triagem para fazer a instalação com a cola PU? Sim, a gente visualiza os que estão soltos, cola, passa a máquina, nivela e para ajudar ainda a fixar, a gente usa a cola PU Nas juntas, né? na junta, que já usa como rejunte e ajuda a travar. Acaba Então, estabilizando, né? Estabilizando e é o jeito mais correto para poder fazer esse tipo de serviço. Weber, quando tem muito tacos com a ponta quebrada, é um sinal que a madeira já está ficando com a espessura fina? Sim, é um sinal muito bem importante que a madeira já está no final da vida dela. Aí quando você tem que substituir um taco já com uma espessura já assim compatível para poder ter uma garantia que ele não fique fino. Quando você vai colocar esse taco, trocar, substituir, como que é o processo para poder na hora de você lixar ele não se tornar também da mesma forma de não ficar com uma espessura fina e não ter um problema de quebrar Ah, novamente? sim, teria que fazer um lixamento por baixo do taco para a gente fazer para colar o taco do mesmo nível para não ter o mesmo efeito, entendeu? Perfeito, isso é importante, né? Para poder se conseguir ter a espessura adequada para fazer a restauração. Legal. Uma das coisas também que tem muito conceito aberto. O que que isso significa? Remoção de paredes. Então, às vezes, o arquiteto, o projeto, enfim, tem uma parede para ser removida, aumentando, às vezes, a sala, né? Como também a questão da cozinha, né? Aberta Integrar, né? integrar e ter, às vezes, esse complemento de piso. Tem situações que é um pouco complexo, né? Porque você tem, como a gente estava falando de paginação em escama de peixe, espinha, e quando você vai abrir uma parede, acaba essa paginação não ficando no mesmo alinhamento na junção com outro ambiente. Como que a gente pode administrar isso, passar essa informação para o cliente? Geralmente, como é ambientes diferentes, numa instalação você pode ser um pouco ingrato ou não. Você pode, às vezes você tira a parede para integrar uma sala com uma outra e geralmente dá sorte De casar, de casar, de intercalar né? certinho. E às vezes não. Ou então às vezes é um ambiente diferente. 90% não. Não. 10%. E a altura, Então, aí que tá o vilão. Tem diferença também de nível. Então, o nível. Aí tá o vilão. Ou falar com o cliente, não sei se foi uma área bem considerada. Se não for uma área bem considerada, pode até remover. E Agora, fazer uma nova instalação. Isso. Agora, nos tacos, dá pra gente remover e reinstalar. Limpa, como ele falou, limpa embaixo, tal, tira. Essa é a única vantagem do taco. Se Ou também uma alternativa de fazer uma soleirinha de taco uma na divisão. soleirinha de taco. Aí vai muito Mais pra prática, né? Mais estética. E o custo também acaba sendo muito mais acessível. E você vê que o taco ele tem mais essa vantagem, né? Que o taco você manipula ele bem, né? Facinho e tal. E Tacos antigos, né? tacos antigos, 7x21, 7x21. né? Você tira e como tem, tipo, é como se fosse um cemitério você vai lá, repõe, né? É que nem se fosse cemitério de azulejo. De tem azulejo, esse- De tacos. Aí você repõe ele porque o legal mesmo, que nem o Weber
na Isso. época, hoje em dia é muito Tá. difícil. Então a Mas restauração está se tornando algo mais, como pode dizer, um desafio, é, dependendo do tipo de madeira que você tem que é fazer, porque né? a turma tá consciente, tá mais consciente que antigamente você conseguiria, como fala, eles não jogavam, arrancava, jogava fora Fora. e colocava novo, mas como hoje tá todo mundo querendo reciclar e tem É a parte todo para sustentável, que é sustentável, importante, né? né? É E, aproveitar, né, o e layout e tal. restaurando um piso de 50 60 anos, anos atrás. 60, 60 e fica. valoriza muito o seu Então, imóvel. e um piso que a gente sempre tá, a gente entre aspas sempre estamos ali dentro ali o Copan, né, que a gente sempre, É, ali né, também é um lugar que a gente sim, faz bastante bastante restauração. É, região central, central ali. É. é tudo piso antigo, de 50, 60 anos até E mais. o Arthur falou de E piso, esquecemos do parquezinho. o parquet também é O um piso da parquezinho que foi época, carro-chefe um tempo que atrás, tem né? no máximo 1 centímetro de É, espessura. e Ela é aparece raridade de achar. É, o aquilo hoje embuia, não Então, né? conta mais. tinha muito de embuia, É, né? embuia era o predominante. Predominante. É, Sucupira, alguma coisa de de P. P, Já tinha encontrei até de amêndola, cara. amêndola, né? Encontrei parquet de amêndola. Então, a gente encontra muito ali também canafístula, né? Cana fístula, é uma madeira também da época. Então, Agora vamos pensar, quando tem uma cozinha e quer ter o conceito aberto, para poder, né, ter essa área social, cozinha, que hoje é muito pedido. Pode ter piso de madeira? E se pode, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Pode ter piso, Cliente. pode ter piso de madeira sim, tem que ser um material bem resistente, um alto tráfego, por causa da gordura, por causa de cair alguma coisa no piso, né? Umidade, né? Cozinha Umidade. tem água. Então tem que ter esse Pia. Então você cuidado, tem né? que e ter. tem uns produtos já, não tem? Da Vai Master que já... Sim, olha, a gente tem o quê? As linhas de Linhas vernizes de vernizes, né? premiums, Prêmios. que são as top, as que são as mais resistentes em relação até produtos químicos, como também até urina de pet. Urina de pet. Isso é importante. Então, se caso tem intenção de ter um piso de madeira na cozinha, já pensa que você tem que investir nessas linhas de vernizes Sim. para poder, em relação até à limpeza e tudo mais. O que é o ponto fundamental? Que madeira e água, umidade, não combinam. Ou seja, você corre um risco de madeira empenar e tudo mais. Então, se tiver esses cuidados, acredito que você possa ter um piso de madeira na cozinha e, de repente, até no banheiro. Um lavabo, né? No lavabo. A válvula é mais então, comum, né? é mais comum, correto. Bem mais comum. Isso é um ponto que a gente tem que ter de atenção, né? Wilton, você também, além de instalar pisos, né? Ou seja, assoalhos, tacos, piso pronto, né? Você também tem a área de instalação de revestimento de escada, como também decks, forros e também painéis, né? Sim. Você é um especialista em tudo isso. No caso, assim, por exemplo, de você um revestimento numa escada, que hoje também estão tendo assim, bastante pedido, escada flutuante, né? Como é a importância da estrutura para que seja adequada para você fazer uma instalação de revestimento de uma pisada ou de uma escada flutuante? Primeira coisa, esse projeto flutuante, primeira coisa, estrutura. Aí a estrutura pode ser de alvenaria, né? Concreto ou ferro, né? Metálica. Metálico. Isso, metálico. Mas o principal é o cliente, junto com o engenheiro, o arquiteto, contratar um especialista para poder montar essa base Perfeita, alinhada, porque nivelada. porque muitas vezes já aconteceu com a gente de ter medidas diferentes de cada pisada e não tem como você melhorar aquilo, porque na realidade a madeira que vai ali, como se fosse um caixote, ele vai acompanhar tudo que está ali, Sim. né? Então tem parte que vai ficar mais baixa, mais alta, tal. Então tem que ter o máximo de cuidado com isso, que ele, no caso, seria só uma roupa, né? A gente colocar Você está revestindo como se revestindo fosse uma caixa uma dentro caixa. da estrutura. Isso. E hoje tem o quê? Ele pode passar um LED, né?
né? Tem um projeto de Tem projeto de LED, luminária. aquela pedra moledo, né, que tá na modinha, Sim, né? também. Na hora de encaixar, tem que fazer a abertura A abertura certinha para poder certinha. encaixar, embutir, Fica né? lindo, Sim, né? fica bonito. Aí tem o lance de você fazer o projeto para passar o LED, né? Tudo isso daí dá um charme na escada, mas o principal, que o Arthur falou aí, para não perder aqui o foco, é a estrutura sendo bem feita, né? Tem no padrão correto, né? As medidas corretas, né? E porque como vai ficar exposto, ela não tem, ela é uma coisa, ela é algo que você vai ter que ver no projeto como ela estivesse flutuando na parede, né? É a sensação, né? E quando coloca um guarda-corpo, né? Às Sim. vezes de vidro, De vidro, aí tem aqueles parafusos barapolts para que bolsa, né? ficam para fora. Tem como disfarçar e cobrir de uma forma que, como se tivesse a escada, o guarda-corpo estivesse dentro da escada? Tem um projeto que nós fizemos aí agora, ficou bem bacana. Quem quiser ir conferir lá na Piso Arte, É. lá tem. De garapeira, De né? garapeira. Quer ser dourada. Ficou lindo. Então foi feito o projeto Garapeira Dourada e ela tem o quê? Ela foi feita no concreto Sim. e a cliente quis que a parte da frente do topo, que tem os parabolts, foram encostados com um guarda-corpo de vidro e depois o vidro como se fosse um fechamento, né? Da Da própria própria peça. da peça com o alinhamento do degrau. Isso. Então ficou Ficou, assim, ficou ficou fino, bacana. chique e leve, né? Leve. E cobriu os parafusos. Cobriu. E aí foi colado no vidro, né? Mais um desafio. O desafio, agradecer o nosso amigo que deu a ideia É, da colagem, foi bacana, e a sim. cola que a gente aderiu bem. aderiu legal. É. E foi um desafio, né? Um desafio bem bacana. Então, mas para isso, o processo todo foi feito o quê? Primeiramente, casca flutuante. O projeto primeiro tem que estar bem alinhado. E é uma das últimas etapas na obra, né? Para ninguém estragar. Agora, voltando um pouquinho para pisos. Hoje em dia, dependendo de um piso, é mais interessante restaurar ou dependendo das circunstâncias de trocar? Restaurar, né? Eu prefiro restaurar, e trocar é um custo muito elevado, né, para trocar um piso. E restaurar sai 15% de uma troca, né? For trocar, a restaurar sai 15% nossa. Isso é um Da obra. ponto muito importante, porque quando o cliente, a gente tem que passar as informações no orçamento, ele ter a consciência de como a restauração, os benefícios e também os custos, que são muito mais acessíveis Muito do mais. que substituir um piso de madeira. É. Então, sempre a gente recomenda eles investirem em vernizes de alta qualidade, para Isso. ter um verniz duradouro, principalmente se a casa, o ambiente tem crianças, cachorros e tudo mais. Então, por isso que vale a pena o custo-benefício Os benefícios. de você, de repente, investir. Em Muitos eles restaurar. não têm esse entendimento, né? E acaba não tendo uma ideia de valorizar como o seu piso, além disso, valorizar também o seu imóvel. Né? Dos valores que ele vai gastar, né? Porque uma raspagem muito mais. Fica muito bonito e economiza muito. Muito Uma tempo, troca do prazo, piso. onerar, E- né? Esses dias eu fui fazer um orçamento, a cliente tinha o taco IP. Ela falou, ó, eu não gosto desse piso porque eu acho ele escuro. Então eu vou remover todo e vou pôr taco novo. Eu falei pra ela, mas por que não tem necessidade? Você tem uma madeira boa, o investimento que foi feito aqui, vamos fazer um clareamento. Ela falou assim, como assim um clareamento? Eu falei, essa madeira, a gente pode clarear, ela vai mudar o tom, vai ficar um tom Kumaru. Você gosta do Kumaru? Ela falou assim, não, eu gosto. Então eu falei, vamos fazer uma amostra. Eu fiz a amostra, ela gostou. Eu fiz o piso para ela, a raspagem, o clareamento e apliquei. Ficou uma coisa bem linda, o que ela queria antes. Tipo, não precisou mexer Sem a com... substituição do piso, Sem né? a Sem substituição. a reforma de trocar
um transtorno de obra, essas coisas. Então Aviou. foi bem mais prático. Então, o clareamento é uma coisa também que realmente é se chamar um técnico para poder explicar como que é esse processo, do que é um processo do que de química, não é? Química. E saber também o verniz adequado para poder você tem o tempo. Me explica um tempo. pouquinho mais sobre isso, Rodrigo. Ah, o tempo, tipo, a gente primeiro faz a raspagem dele toda, depois a gente vem com 3 demão de o produto para fazer o clareamento. Peróxido amoníaco. O peróxido amoníaco. E deixa, tipo, 15 dias o piso sendo tratado, para depois você chegar com o produto para finalizar. 8 dias é a cura, né? Depois da última demão de peróxido, 8 dias você tem que esperar para você aplicar qualquer coisa, porque ele reage, né? O produto Ele vai- reage em cima do aço, né? Que é o peróxido amoníaco, é um aço. Mas tem uma dica que também é importante, né? É neutralizar essa reação, É, né? após 7 dias, dá uma lavagem com vinagre e água, né? Depois de 7 dias. Mas antes não aconselho, senão dá reação no produto. Ou seja, tem que ter um planejamento, um prazo adequado para poder fazer todo esse processo. Todo esse processo demora um Isso. pouquinho. Demora Mas- o dobro, né? É Mais um que dobro de um É. um procedimento padrão. O clareamento realmente é uma das coisas que pedem muito, né? Agora, tem situações que, por exemplo, madeira, se for IP tabaco, já o efeito já não é tão positivo, né? Então, dependendo do IP, ele fica um tom bem interessante, né? Como se fosse com cumaru, um mel Sim, bonito, mel né? bonito. Fica elegante, fino e passar as informações certinhas. Para o pessoal também, numa obra, nesse prazo de secagem, não tem ninguém circulando no local, né? Isso é muito importante. Quando Então, aplica por o isso tem que ter ácido. bastante paciência, muita paciência, né? Isso aí é extremamente importante, né? Então, a gente tem que passar todas as informações, os mínimos detalhes, para o pessoal se organizar e se planejar, né? Agora, voltando à parte de instalação, vamos falar de um pouco de deck. Quando tem um terreno irregular, é possível fazer uma instalação de um deck, Wilton? Irregular se falar. Assim, um terreno que tem barranco, tem um declínio, é possível fazer uma instalação assim com segurança, um deck? Daria. Dependendo do projeto, tem os tipos de deck, né? Tem elevado, que é que ele é alto do chão, né? Tem que fazer a Certo. estrutura alta. E o principal para você poder fazer nesses, como fala, que é terreno acidentado, Isso, tem acidentado, né? Que tem acidente. Então você teria que fazer esse projeto aí com elevação. Primeiramente uma estrutura boa, né? O tratamento dele, né? Tratamento Isso é importante. muito importante, que Né? muitos não fazem, né? A parte Não. estrutural. Fazer uma parte estrutural pode ser. Aí tem N's, né? Tem N's coisas. Você pode fazer ele para poder pôr o vigamento todo, né? Fazer uma estrutura de alvenaria. Aí vem tratando as madeiras, né? Com neutrol ou algum produto aí que tem aí na. Certo? No que possa impermeabilizar, Isso, evitar analisar fungos, umidade, umidade, tudo. uma prevenção. Isso. Toda a estrutura e também tratar também o deck em si, né? Sim. Embaixo dele também, com o verniz, marítimo, tudo e tal, Sim. até chegar na parte ali superior para depois dar estética legal. E aí também tem ideia e outra, o principal é quando você terminou, aí você fala como é que chama? Fugiu aqui a palavra, da manutenção. A manutenção, A prevenção. prevenção, porque com o tempo, sol, né? Sol. Chuva também no local. Então, Pra tudo, né? Então, sempre a gente pede lá para ler Uma manutenção, uma cada vez 6 por ano, meses, 6 cada meses, 6 dependendo, meses. do Cada material. material. Tem o verniz cada 6 meses. Não, É. vamos aqui falar, mas não depois de 3, 4, 5 anos, né? Não, isso Aí não já tem não, como. Aí Aí depois você, de um ano não dá. Não dá. às É, vezes, depois de um ano não dá. Tem E que aí fazer a tem, raspagem de novo pra recuperar, pra tirar o Então, verniz velho. antigo que ele queimou é, e pra fazer a Então, reaplicação. e a mão de obra para tudo isso, né? Isso você pode, de repente, aplicar mais uma camada de Sim. verniz, um polimento então e tudo foi mais. igual o Weber falou aí o que sai mais barato
é você Tem reutilizar a manutenção, manutenção legal, A manutenção. né? Que nem no piso, né? Você vai ganhar muito mais, porque as pessoas acham que não. Acham que. Porque tem que ter manutenção. E Sim. eles não querem fazer manutenção. Eles economizam na manutenção, é quando chegar no tempo certo de fazer a manutenção, eles não fazem. Aí passa o tempo, É colocar o papel, a manutenção sai 20%. então. É. 20% de uma raspagem. Aí depois, Uma depois vai fazer o quê? manutenção. Tirar, vai arrancar. E às vezes a madeira já começa a trincar, Trincar, já começa fungos, e aí você pode até, de repente, já Perdeu. perder material. Perder o material aí vai sair mais caro. Porque você fazendo a manutenção de ano em ano em ano em ano, se é para 10, dura 15, 20, 30. Agora, desse jeito aí, você vai usar 10, 5 anos, você vai tirar tudo. E eu do percebo prejuízo. muito, condomínios, eles não Eles têm não têm manutenção. essa manutenção, eles não têm esse conceito, né? Eles, quando chamam a gente para fazer uma restauração, uma recuperação, muitas vezes o deck já está quase condenado, né? Condenado. E, E outra, a maioria, maioria. a E- maioria. E tem uma reação muito forte, como todo mundo aqui sabe, porque quando você sai daquele cloro, vai pisando em cima, cloro, pisa, chega uma hora que a madeira ali, o produto que está em cima não vai aguentar mais. É por isso que pede 1 ano mesmo, né? 1 ano, porque tem as reações. E Tem de tudo, mais né? isso também, Também. química. o condomínio, química. o condomínio, ele usa muito produto de limpeza, né? Às vezes o funcionário que tá limpando, ele não sabe nem o que ele tá passando no piso de madeira, tipo, no deck, essas coisas, eles vão jogando os Muito produtos. Às vezes eles estão né? até Sim. com a VAP, né? Então, meu? VAP, isso aí- ninguém vê, vale a É. pena. Ele fica tudo Com a piso, VAP vai fazendo a lavando limpeza. toda semana, não tem piso que aguente. Então, por isso que é importante vocês terem essa prevenção, que o custo-benefício não tem nem comparação. Então, você não ter depois lá na frente, ter que trocar toda a parte de deck, estrutura. E hoje em dia, o ônus para isso é enorme, né? Então, e a gente alerta, fala muitas vezes para as pessoas que tem que seguir, né, o passo a passo para você poder ter uma durabilidade muito maior. Tipo assim, se você seguindo direito as regras, ó, 1 ano, vai. Vamos aqui fazer uma lição 1 ano. Não vai sair caro, né? Não, Vai é um sair um custo-benefício muito benefício importante. enorme. Enorme. Sim. E dá um suporte, né, Arthur? Agora, assim, a manutenção a gente chama de deck. E manutenção, quando você entrega um piso, um acabamento, qual que seria a recomendação para ter uma manutenção em piso de madeira? Reaplicação. Cada 2 anos, né? Fazer uma reaplicação do verniz que foi aplicado, um polimento com balancete. E a Mas isso, reaplicação. assim, mais para um alto tráfego, uma área, assim, um restaurante, Sim. uma área, assim, que tem um público de circulação mais intensa, né? Aí dependendo, porque também, aí em vez de entrar com a raspagem, você pode fazer um processo de renovação. Faz uma limpeza no É. piso e aplica outro produto em cima. Então, Mas quando entrega o serviço, finalizou, tudo impecável, qual que é a recomendação que vocês passam para o cliente na sua manutenção, limpeza, como também orientações para que uma funcionária ou o pessoal da limpeza não prejudique ou acabe interferindo e aí com isso diminuindo a resistência de um verniz? Vassoura de pelo macio e um pano bem torcido. É a única coisa que a gente recomenda. E Para o detergente neutro, né? É, o Que tem cleaner. o cleaner das Cleaner. devidas marcas, né? Que ele acaba tirando também, ajudar a tirar na sujeira, a gordura e tudo é mais. Uma né? tampinha num litro d'água, né? É isso. Nada mais. Nada mais. E tem pessoas que a gente entrega o piso pronto e a gente orienta o proprietário da casa. Fala, ó, toma cuidado, tal. Mas tem gente que gosta de ver o ambiente cheiroso, então eles não aguentam, parece que vai no mercado, compra esses produtos que tá lá, ó, brilho no piso de madeira. Você passou aquilo lá, você tá estragando todo o seu piso, porque você passou uma vez, ele vai ficar com um tom diferente. Você vai passando, ele vai escurecendo. Chega uma hora que seu piso tá todo engordurado e não tem mais o que fazer. Você ele perdeu o Perde as serviço. características natural dele, que a gente Porque deixou lá, são perde o outros, verniz. são outros tipos de componentes Sim. lá, né? Não é o componente que segue o que o fabricante pede para você, né? Ou seja, imagina, se você, o cliente ou o contratante, está investindo num verniz de extrema qualidade, que, né, todo o processo que tem, aí você investiu e aí você não tem um conhecimento ou a funcionária acaba usando uma cera.
está completamente errado, porque cera não é verniz. Ou seja, a gente faz todo um procedimento, o investimento às vezes é alto, né? Ainda mais os vernizes premium, que tem uma resistência formidável, até urina de pet, e aí a funcionária aplica uma cera. O que isso vai acontecer com o tempo? Perde as características do verniz natural, né? Na primeira Além passagem. disso, a resistência A e resistência. começa a marcar todo o piso. Contamina Aí, tudo, né? contaminação. Contamina. Então, é muito importante que quando vai fazer uma limpeza, manutenção de um piso, nada de supermercado, ou seja, nada de cera, produtos desinfetantes, alcalinos, lustramóveis, ou seja, nada disso. O profissional vai te indicar o produto de limpeza adequado, o correto, que é um cleaner, nada mais é que um detergente concentrado diluído com água. O teu piso é novo. Então, aquilo que a gente falou, você investe num verniz de alta resistência e aplicar uma cera, está completamente na contramão. Então, as orientações são muito importantes para você preservar esse piso de longos anos e tendo ele sempre belo desde que foi feito o processo quando foi aplicado o verniz. É isso aí. É isso mesmo. Então, isso é muito importante. Outros pontos que vocês, quando vocês estão fazendo uma restauração de um piso, ou assim, quais são as informações, o que vocês aconselham quando vocês estão trabalhando e fazendo esses processos no cronograma de uma obra? Qual é o momento adequado para poder entrar com serviços de raspagem, restauração e acabamentos numa obra? Essa orientação, que muitas vezes eles acabam até optando que fazer esse serviço antes do tempo adequado, não é? Isso é muito importante. Porque o tempo adequado, a gente tem que ser. Depois a gente é a última mão de tinta nas paredes. Tem que estar o apartamento, a casa, a residência, toda pronta. E a gente são um dos últimos. Só depois a última mão de tinta no rodapé ou nas paredes. No teto pronto, tudo pronto. E não pode ter pedreiro, marceneiro. Ninguém pode Nenhum trabalhar com a gente. prestador de serviço. Nem o prestador de serviço com a gente. A gente tem que trabalhar só a gente e tem que ter o apartamento praticamente pronto. Não E- pode Não trabalhar pode com obra. ter, resumindo, não pode ter obra pesada depois em Sem cima do circulação piso. nenhuma, né? Não, Poeira tem que- abrasiva. Não, Poeira nada. abrasiva, Nada. Gesseiro, tudo que tiver que fazer, tudo que faz faça poeira, tudo que antes, tem coisa pra abrasiva, depois poeira, pó, o... né? A gente tá entregando o piso, só ter a coisinha básica para ser entregue e pronto, entendeu? Não, E, não adianta. e sempre pergunto, como pode proteger da melhor forma o piso quando vai, de repente, entrar a última demão de tinta nas paredes, ou ter, de repente, instalação de luminárias, para ter um cuidado. Como que vocês recomendam em relação a proteger o piso e o período também adequado para forrar o piso? E também essa questão de liberação ao tráfego, né? Que às vezes termina, passa a orientação, olha, liberação ao tráfego de 2 dias, 24 horas, dependendo do verniz, ou de repente 3 72 dias, horas pra 72. Para forrar 72 horas, né? Os premium, né? Os top. Sim, que são tem o 70 catalisador e tem tudo o mais. catalisador. Os outros são após 7 dias, né? Que é para ser forrado. É, E sempre forrar com papelão ondulado, né? sempre A parte parte lisa para baixo. lisa. Parte lisa para baixo. Então, a Respeitando recomendação é essa. O prazo, né? o de prazo tempo, que o né? produto pede, né? Isso é muito importante porque nem sempre eles respeitam esse prazo, né? E o Porque o prazo? cronograma é apertado e a gente recomenda, mas é difícil ter ocorrência, mas fique atento, né? Sim. E para tirar depois esse papelão, qual é o tempo certo mesmo isso aí? Olha, o tempo que a gente recomenda é não ficar mais de uma semana. Uma semana, né? A gente, porque assim, o que acontece? Tem a fita crepe, né? E a fita crepe, com o tempo, ela vai também interferir nessa cola e ficar resíduos no verniz. Então, isso acaba também tendo algo que a gente recomenda evitar, né? Então, isso é um ponto Essa cola tem um importante. solvente, né? Ela não pode ir É. direto no piso, de jeito nenhum. É, Porque esse solvente fica onde? Vai descascar o piso. Ela não pode. Fita crepe de jeito nenhum no piso. Não pode. E lembrando que o papelão tem que ser liso, né? Liso e sem nenhuma marca no piso. Porque se você colocar um papelão que tem uma marca lá, que nem eu vi Casa Tome, uma marca,
Eu tirei o papelão. Salva pisos. Não, a ficou- marca, a é, marca. Casa Tony, eu tirei- Ficou a máscara lá. Ficou a marca no piso da mulher. Porque o que a gente pode fazer? Carimbou. Vamos raspar de novo, porque não tem o que fazer. Nossa. Ela comprou um Não papelão tem da que ser Casa sem, Tony. sem nada de Mas tem sem de nenhuma logotipo, estampa. nenhuma Nada, estampa. Hoje em dia tem um papelão que Ficou ele é Casa reforçado, Tony que ele vem com no plástico apartamento junto, né? da... Sim, que é o salva-pisos. Esse é o mais recomendado, porque A ele parte já tem a lisa. proteção, não vaza nada de água pro piso, que tem o plástico, e tem o papelão que também ajuda a proteger. É Certo. o melhor. E é o seguinte, e quando encontram uma contaminação, que derrubaram um thinner, um solvente, ou às vezes um resíduo de algum material, de um marceneiro, ou de Isso. um outro prestador, é possível fazer um reparo? É possível fazer um reparo, mas não vai ficar 100% mais. Por quê, Rodrigo? Porque se você derrubar thinner no piso, ele vai ficar com a mancha branca. Se você derrubar, que nem o marceneiro, ele tem a cola. Se você derrubar e limpar, na hora você não vai ver nada. Mas quando você vê no reflexo de lâmpada, essas coisas, sempre fica. Então, o cuidado dele tem que ser... Álcool gel. Não É, pode. por isso que é muito importante que a etapa do piso seja uma das últimas de um cronograma de uma obra, né? Isso. Mas é possível fazer reparo, né? Mas, enfim, não ficar Não é perfeito bom. o mesmo acabamento que foi aplicado de uma forma dinâmica, de uma única etapa, vai ser um reparo que pode dar diferença, né? E esse reparo, às vezes, ele é fácil de fazer. Mas aí você pega uma sala de 40 metros. Esse reparo tá bem no meio da sala. Nossa. Aí tem um reflexo da luz. Você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma mão no piso todo. Não tem como você fazer só esse reparo. Então, Sim. você tem que falar pro cliente, falar, ó, infelizmente, tem que comprar um produto novo, um galão. Eu vou fazer sua sala toda para ficar igual de novo, entendeu? Equalizar. É. Olha, a gente tem muito assunto para Tem, conversar. A nossa. gente mal, assim, só demos um início Pincelada, uma né? pincelada, Sim. porque a gente poder passar todas as informações, conteúdos, informações técnicas, desafios, situações de obra que foram complexas, que a gente conseguiu dar solução e tudo mais. Então, a gente vai ter uns próximos episódios para a gente poder falar de outros assuntos relacionados a tudo em relação a piso de madeira. O Wilton já tem outras áreas também em relação até revestimento de forro, de painéis, como que são essas técnicas, como que é esses processos todos. A gente também depois, futuramente, um piso 3D, né? Que a gente tá Piso falando. 3D, Brise. Brise. Então tem muita coisa. Todos que são apaixonados por madeira e gostariam de ter todo esse conhecimento, então é muito interessante vocês acompanharem o podcast, para vocês terem essas informações, dicas, ideias, às vezes vocês conseguem ter insights, né, de tudo que a gente fala aqui na sua obra, no seu projeto, pessoas que trabalham também no ramo, ter algumas informações que acaba desconhecendo, então tudo isso agrega. A gente está finalizando o podcast. Agradeço a atenção de vocês aqui, de estar conosco, poder passar esse conhecimento de muitos anos de experiência, né? Também tem resenhas de Tem muitas muitas coisas ao longo de resenhas, todos né? os anos, né? Nossa. Então, assim, é um bate-papo muito bom, gostoso, e a gente vai ter outras ideias aqui para a gente poder compartilhar com o nosso público. Então, assim, aquelas que você tem dúvidas, ou aconteceu algo na sua obra que foi difícil ou desafiador para resolver, ou não acabaram dando solução, ou seja, alguma informação que vocês querem, fiquem à vontade. A gente tem nossos canais da Piso Arte para poder orientar vocês da melhor forma possível, como também aí, de repente, passar dicas importantes no conceito de madeira, né? Acabamento, instalação e tudo mais voltados à madeira maciça. É isso aí, foi um grande prazer a gente poder ter mais esse episódio, poder passar tudo isso, compartilhando todos esses conhecimentos que a gente tem aqui, de todos esses anos. Até a próxima e um grande abraço para todos.